Vamos lá, vamos para o comentário semanal de 25 de junho para a gente conferir os fatos técnicos que tivemos na semana e o que devemos observar para a semana que vem. O S&P prevaleceu aí o que estava se apresentando no índice de força relativa aqui, né, um fundo duplo, né, ou um suporte no índice de força relativa, que nada mais é que uma divergência, né, porque a gente tinha fundos descendentes no S&P e aqui fundos mais ou menos iguais no índice de força relativa. O preço deu uma puxada para cima, fechou um gap, né, que podia ser um gap preocupante aqui, de continuidade, fechou o gap, e agora a gente tem que observar como vai se comportar em relação aqui a regiões de FIBO. Temos aqui o índice parando em 50%, mas ainda não temos aqui nada indicando que ele vai pivotar a partir daqui. Estou observando isso, né, os níveis de FIBO e as LTBs aqui para a semana. Se a gente olhar até pelo gráfico mensal, a gente pode botar nessa tela aqui o gráfico mensal, estamos se aproximando do fechamento do mês, pode ter aí uma resistência para que não haja um cruzamento, né, do mês fechando abaixo da média de 21. Acho difícil essa puxada toda, tem bastante coisa para acontecer para puxar para cima, mas pode ser sim, ou simplesmente, né, não querendo fechar o mês abaixo da mínima do mês anterior, tá? Mas é um movimento, né, movimentos mensais geralmente não são tão alinhados assim, e aí vale a pena a gente estar mais trabalhando com cenários diários e semanais que têm uma aderência maior. Mas continuo vendo a trajetória do S&P em busca da média de 200. Agora a gente tem que acompanhar como vai ocorrer essa trajetória, né? Vinha apresentando divergências de força relativa, puxadas para cima, até numa semana mais tranquila economicamente, que foi a semana que passou, é natural. O Nasdaq também vejo ele em busca da média de 200, ele está mais próximo, fechou o gap também, só o Nasdaq tem um desenho um pouco mais apertado em termos de LTB. Estou observando se ele vai romper esta LTB, e aí se romper, o próximo discussão de preço seria nessa região aqui de 12.783, porque a outra LTB está correndo aqui mais acima, tem bastante espaço para andar. Dólar, índice dólar, está prevalecendo também o que estava se apresentando no índice de força relativa, divergências aqui, né? Topos ascendentes com topos descendentes de índice de força relativa. E parece, né, pelo desenho, o índice dólar está sugerindo que pode estar formando um M. E este M jogaria ele, na minha opinião, mais ou menos em 100 mil por aqui, ou nos 99.425, que é uma região importante, que foi onde ele deu, né, um bump no preço aqui. Até falo de bump aí no TradingView, num padrão chamado reversão de solavanco e fuga. E aqui a gente pode identificar que houve um bump, né, uma mudança na inclinação. Começou a subir muito mais rápido o preço. Ele pode recuar aqui, passa uma LTA aqui, né? Estaria um pouquinho abaixo da média de 21 do semanal, tá? E estaria cruzando a de 21 com a de 50 no diário, mas não desmonta a trajetória de maior prazo do índice dólar. É natural uma correção aí ao longo de movimentos muito longos, complicaria um pouquinho no curto prazo, mas não vejo nada demais por enquanto. Mas está cedo, né? Precisamos que o preço caia, perca pelo menos esta LTA, feche abaixo da de 21 e da de 50 do semanal, para a gente começar a pensar, né, que esse M tem uma chance de acontecer. Por enquanto, pernada para cima, pode ter corrigido e continuar subindo. Inclusive bateu em 50% de FIBO, tem mais projeções para cima, voltou só aqui a 23, podemos botar uma projeçãozinha aqui nesta pernadinha. Treasuries, né, também está prevalecendo a questão que estava apresentando o índice de força relativa, um topo duplo, aqui com topos ascendentes. Está querendo recuar, está perto aqui de uma LTA que ele pode perder. Eu vou ficar atento aqui aos 2,7%.
O que eu me pergunto olhando para treasuries, para índice dólar, para a bolsa, é o que explicaria, né, os treasuries caindo, dólar caindo, né, e a própria bolsa talvez subindo um pouco, ou caindo, ou lateralizando. E aí me vem aí já algumas explicações, tentando fazer conexões, né, entre drivers ou explicações do por motivo de preços com a parte técnica. E aí vale lembrar, né, que uma economia fraca pode ter uma moeda fraca, tá? Então vamos ficar atentos aí. Temos uma semana aí com divulgação de mais indicadores econômicos e tem PIB americano. Vamos falar de Bolsa Brasileira, que resistiu na sexta-feira e fechou exatamente alinhada aqui aos 100.370, que é a mínima aqui de novembro de 2021, tá? Bem alinhado o fechamento. Chegou a fazer um pouquinho para baixo, mas o fechamento, né, fez alinhado com esta mínima. Porém, vamos dar um pouco de zoom aqui para ficar um pouco mais fácil. Porém, o que temos de fatos? Fechou abaixo do fechamento da semana anterior e abaixo da média de 200 do semanal. Então eu vejo que é só uma questão de tempo para a Bolsa Brasileira, né, alcançar aí ou romper essa região e ir em direção aos 93, 94 mil aqui que temos de projeção, né? Podemos dar uma olhada aqui pelo índice de força relativa, né? Teve um leve, mas bem leve, né? Divergência, o suporte aqui, não vou chamar de divergência, uma leve divergência aqui pequena e um suportezinho aqui em relação ao fundo de maio. Mas eu acho que é diferente do que a gente observou em Bolsa Americana e tanto S&P quanto Nasdaq, no índice dólar e no próprios Treasuries, tá? Vejo mais a possibilidade de que isso foi um gap de continuidade e que está apenas adiou, né, até por causa do próprio alívio no restante das bolsas, adiou aí a queda para os 94. Mas lembrando, o preço pode tudo, pode se recuperar aqui, pode ter sido um suporte e voltar a subir ou dar uma respirada maior, até querendo fechar esta região de gap aqui. Podemos colocar um retângulo. Aí a gente vai dar uma olhada no EWZ. E o EWZ cruzou a média de 21 com a de 200, confirmou que perdeu esta LTA e o espaço que ele tem para ir é até os 25. Perdeu o Ishimoku e confirmou o Ishimoku aqui perdendo. Então fica mais difícil, né, da gente acreditar que a Bolsa Brasileira vai se recuperar e não vai perder aquela região ali dos 100 mil, já que tem bastante fatos indicando isso. Mas pode ser só uma puxada do dólar, né? Lembrando que o EWZ, nós temos a variação do dólar contra real também. Dólar contra real, né, confirmou acima de 21 da média do semanal, tem um gap no meio do caminho aqui que ele deixou, um gap de continuidade, e foi bater em regiões que a gente conversou. Média de 50 do semanal e média de 200 do diário. Vamos dar uma olhada no índice dólar aqui, no índice dólar não, no dólar contra real, como é que ele está índice de força relativa. Ó, em relação a este topo anterior aqui de 14 de junho, ele está levemente em divergência, tá? Mas em relação a movimentos anteriores, não. Poderia vir aqui a 5.406 ou quem sabe vir aqui a 5.386, que é embaixo da nuvem de Shimoku do semanal. Se der uma corrigida na semana, eu acho que é oportunidade, né? Vou estar observando como é que ele vai fechar em relação ao gap e a média de 21 do semanal. A trajetória ainda parece que está cada vez mais forte, que ele está fazendo um W aqui e vai construir uma trajetória para voltar aqui para cima. Pode dar uma voltadinha para ganhar peso para depois subir, né? Então aí o dólar contra real mudou bastante a configuração que ele tinha, está sugerindo
fazer este W. Legal? Quero desejar uma boa semana a todos e até o próximo comentário.